Com relação à democracia, também nada justifica, né? Falar que o Fernando Henrique Cardoso tem preocupação com a democracia. Aqui, eu acho que, dada a evolução da situação, a gente precisa falar um pouquinho do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque, na minha opinião, o grande resultado daquilo que o Lula fez foi mostrar esse vampiro, né? Esse criminoso político, como uma pessoa aceitável para a população, né? Eu não sei, né, qual é a opinião que as pessoas têm, o conhecimento, a opinião não, o conhecimento que as pessoas têm do significado do governo FHC. O governo FHC foi o governo que, no Brasil, cumpriu aquele papel que em outros países cumpriram os governos mais reacionários que o mundo já viu até hoje, que foi de implantar ferro e fogo uma política neoliberal de destruição da economia, de destruição das conquistas operárias e, no caso do Brasil, que é um país atrasado, de entrega do país ao capital estrangeiro numa escala que nunca ninguém viu anteriormente. O governo FHC no Brasil é equivalente do governo da dona Margaret Thatcher na Inglaterra. É esse o governo do FHC. Não foi um governo democrático, foi um governo de direita, da direita mais radical, mais impiedosa que houve no Brasil. O FHC, ele promoveu uma quantidade gigantesca de privatizações, privatizou quase todo as empresas estatais brasileiras, né? Ele privatizou a Petrobras. Só por isso daí, na minha opinião, um presidente mereceria ser julgado, condenado e colocado na cadeia. Só por esse fato, né? Porque a privatização não tem justificativa. É um presidente pegar a riqueza nacional e entregar para os especuladores financeiros. Isso daí, vamos ter claro, ninguém faz de graça, né? Nós não sabemos o que aconteceu, ninguém denunciou na época, porque a burguesia toda estava a favor, mas logicamente que isso aí é uma negociata. Não existe justificativa plausível no mundo para um presidente chegar e falar: olha, eu vou tirar esse patrimônio nacional, vou entregar para vocês, é para vocês ganharem muito dinheiro e o povo aqui perder. Não existe, né? Outra coisa, entre as privatizações destaca-se a privatização da Vale do Rio Doce. Foi privatizada não só a empresa, como a riqueza do subsolo também, que foi junto com a empresa. Uma riqueza incalculável, né? A empresa foi vendida, na época todo mundo denunciou, o próprio PT denunciou, por 1% do seu valor. E esse valor da empresa não é o valor real. Porque essa empresa, ela tem um patrimônio extraordinário. Como é que uma pessoa, um governo, né, pega uma empresa, uma das empresas mais ricas em minério do mundo inteiro, e entrega praticamente de graça para capitalistas? Isso é uma coisa que teria que ser, como é que se diz? Teria que ser investigada. Teria que se estabelecer um inquérito policial para ver por que é que foi feito. Porque é flagrante, né, o fato de que é uma negociata criminosa, né? Você vê aí, por exemplo, que o Salles está sendo acusado de vender madeira. Então, o maior escândalo. Essa madeira do Salles aí, isso aí não é nada perto da Vale do Rio Doce. Não dá nem para comparar. Não dá para comparar. É como se o Salles tivesse, sei lá, comparar um vendedor ambulante, um camelô de São Paulo, com o Banco do Brasil. Com a negociata que o Fernando Henrique Cardoso fez, o resto que veio depois é tudo café pequeno, é tudo insignificante. Não é café pequeno, é insignificante. A direita, na época do golpe,
o próprio FHC, o próprio PSDB, né, falava que o governo PT tinha levado adiante o maior nível de corrupção da história do Brasil. O governo PT inteiro, com todos aqueles pilantras que estavam na Petrobras e em outras coisas aí, que eram os aliados do PT, né, com tudo que você pudesse levantar aí, não dava 10% da Vale do Rio Doce. Né? Simplesmente ninguém fala nada, porque, né, a cobertura qual que seria? A venda da Vale, ela foi feita de acordo com as regras, digamos assim. É uma coisa desonesta, criminosa, que lesa o país no mais alto grau possível? Mas não, mas foi feito tudo. Foi feito leilão, papapá, toda aquela formalidade, toda aquela aparência foi feita. Mas é um crime contra o Brasil, o que ele fez. Na época do FHC se privatizou a maior parte do serviço elétrico, a quase totalidade, se não a totalidade da siderurgia nacional, né? Inúmeras empresas estatais foram leiloadas e entregues praticamente de graça para os especuladores financeiros, né? Junto com a Petrobras e a Vale do Rio Doce, uma das maiores negociatas foi, logicamente, o sistema Telebrás, né? Todo o sistema de comunicação estatal foi dado para os investidores privados praticamente de mão beijada. Falar que um governo desse é democrático, que uma pessoa que fez isso daí é democrática, é como falar que a Margaret Thatcher é democrática. É como falar que o Pinochet, que fez menos do que isso aí, é democrático. É uma barbaridade, né? Eu acho que é importante a gente questionar. O governo FHC, com essas privatizações e com a política que ele levou adiante do Plano Real, que equiparou o real com o dólar, né, e que permitiu, né, além das privatizações, a liquidação de uma ampla parcela da indústria nacional. Todo mundo fala da desindustrialização brasileira, que chega a ser quase 40% do parque industrial que havia na época da ditadura militar. O principal responsável por essa desindustrialização é o senhor Fernando Henrique Cardoso e a política do Plano Real. Ele levou, né, com a privatização das empresas estatais. Nas empresas estatais, calcula-se por baixo que mais de 500 mil de trabalhadores perderam o emprego. E veja bem, né, vamos entender bem isso daqui. Não é que o trabalhador perder o emprego é uma coisa que é comum numa série de setores da economia nacional. Mas esses trabalhadores que perderam o emprego eram todos trabalhadores que tinham um salário mais alto do que o normal e uma maior estabilidade no emprego e melhores condições. Quer dizer, era uma parte da classe trabalhadora, né, que, digamos assim, tinha adquirido um determinado padrão de vida. Os melhores, digamos assim, os melhores empregos da classe operária brasileira. Ele destruiu toda a camada superior da classe operária brasileira. Colocou na rua. Com isso, né, com essas demissões, com a destruição da indústria e tudo mais, o país chegou no final do governo FHC com mais de 60 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas passando fome. Literalmente. Durante o governo FHC, a fome foi se transformando numa catástrofe social. À medida que ele ia privatizando, que ele ia destruindo a indústria nacional, que os trabalhadores eram demitidos, etc, etc, etc. O que o governo, o democrático, humanitário e preocupado governo FHC fez para minimizar a fome dessas pessoas? Nada. Absolutamente nada. Ele olhava a situação e falava o seguinte: é a vida. Vocês estão morrendo de fome, não tem nada a ver com isso. Problema de vocês, morram de fome aí.
Quando o Lula entrou, uma das primeiras medidas que ele fez foi lançar o Bolsa Família, que é uma pequena ajuda para esses milhões de pessoas, para a pessoa simplesmente não afundar. Mas o governo FHC não fez nada. Nada para contrabalançar a destruição econômica que ele provocou. Pelo contrário, ele fez uma reforma da Previdência, que foi a mais, digamos assim, dá início, né, à onda de reformas da Previdência que vieram depois, mas a dele foi a mais pesada. E na época ele mostrou como ele é uma pessoa democrática, preocupada com o povo e humanitária, que quando os aposentados começaram a reclamar, né, da diminuição do valor da aposentadoria e tudo mais, ele falou que aposentado era tudo vagabundo. Ele, que é uma pessoa que tem 3 ou 4 aposentadorias. Quer dizer, ele é uma pessoa, é um canalha, é uma pessoa podre. É uma das piores pessoas que tem, se não a pior, no panorama político nacional. Entre ele e o Bolsonaro, se você colocar os dois no prato da balança, eu acho que o prato do Fernando Henrique Cardoso vai pesar mais do que o do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele fala muita coisa absurda, ele faz coisas absurdas. Mas o Fernando Henrique Cardoso fez numa escala muito superior. Né? O Paulo Guedes aí, que é um neoliberal feroz, que quer destruir o que sobrou do Brasil pós-Fernando Henrique Cardoso, né? Ele não chega aos pés do Fernando Henrique Cardoso. Então, bom, não é só isso. No começo do governo FHC, para que ele pudesse fazer toda essa estrepulia, entregar a Petrobras e tudo, né, ele teve que vencer a resistência dos trabalhadores. Nós tivemos aí em 1995, primeiro ano do governo FHC, uma enorme greve dos trabalhadores da Petrobras. Nós tivemos, na verdade, 2 ou 3 greves da Petrobras. O que o FHC fez? O FHC, ele impôs uma derrota à greve com uma perseguição brutal aos trabalhadores petroleiros, demitindo gente, demitindo dirigentes sindicais. Os sindicatos receberam multas que eles nem podiam pagar. Todos os sindicatos petroleiros foram à falência com essas multas e a perseguição durou um longo período. Quer dizer, se isso daí é democracia, então eu abro mão da democracia, porque isso daí não vale a pena. Eu acho que é preciso lembrar o que foi o governo FHC. Foi o pior governo que o Brasil já teve até hoje. O mais contra o povo brasileiro, o maior inimigo da independência nacional e tudo. Bom, isso aí é importante porque as pessoas, né, chega na hora do desespero, as pessoas estão aí dispostas a fazer qualquer negócio. Tudo bem. O pessoal quer casar com o Fernando Henrique Cardoso, mas tem que saber o que está fazendo. Né? Eu acho até que nós precisaríamos abrir um debate aqui, já diante desse negócio, sobre o que é o PSDB e o Fernando Henrique Cardoso. O PSDB e o Fernando Henrique Cardoso é isso daí. Nós vimos aí um monte de gente chorando pelo Bruno Covas, uma pessoa também que é como todo o resto do PSDB, uma corja de bandidos. Só que o pessoal se esquece que em pleno auge da pandemia, veja bem, pleno auge da pandemia, quando nós vamos no centro da cidade e nós vemos ali milhares de pessoas morando na rua. Esse cidadão, que o pessoal estava chorando aí por causa dele, ele mandou colocar obstáculos debaixo do viaduto, que é para o cidadão que está dormindo na rua, porque ele não tirou ninguém da rua. Ele deixa o pessoal na rua.
O máximo que eles fizeram aí é jogar água fria no pessoal, para ver se o pessoal vai embora, alguma coisa assim, alguma brutalidade, alguma coisa desumana e criminosa desse tipo. Ele foi lá e procurou evitar que o pessoal dormisse debaixo do viaduto. Veja a preocupação. E veja que coisa. Uma pessoa que está com câncer terminal, né, isso daí, se você ficar doente, né, qualquer pessoa normal, que não seja um psicopata, que ficar doente, isso daí vai aumentar a carga de empatia por outros seres humanos. Você vai se sentir, falar, eu estou morrendo, os outros também só. O sofrimento, ele faz com que os seres humanos se identifiquem uns com os outros. Agora, esse cidadão, mostra que ele nem era verdadeiramente um ser humano, doente desse jeito, ele foi lá, veja, uma mesquinharia, deixa o pobre coitado dormir debaixo do viaduto para não tomar chuva. Para que isso daí? Quem faz esse tipo de coisa? A pessoa não é um ser humano, ele é um inseto em forma humana. Ele é um réptil em forma humana. Aí tudo bem, o cidadão morreu, você não vai festejar, morreu, que beleza, isso aí é uma coisa deselegante de se fazer, mas falar que ele era uma ótima pessoa, de onde tiraram isso daí? Estão resgatando esses animais, porque eles são animais. Eles são pessoas que não têm solidariedade humana nenhuma. Não é uma coisa ocasional, é a própria essência deles.